Quando a tumba de Jesus foi aberta pela primeira vez, os cientistas fizeram uma descoberta inovadora. Depois de séculos de decadência por causa da água e danos estruturais, os cientistas finalmente começaram uma muito atrasada reforma da tumba em outubro de 2016. Quando eles removeram uma laje de mármore pela primeira vez em centenas e centenas de anos, sob ela estava um lugar nunca antes descoberto. De acordo com as histórias da sua morte no Novo Testamento, a tumba de Jesus foi construída perto do local de sua crucificação. Portanto, a estrutura deveria conter tanto o seu corpo quanto a cruz em que ele morreu. E embora o local exato da tumba não tenha sido comprovado arqueologicamente, os historiadores sabem uma coisa com certeza sobre a atual Igreja do Santo Sepulcro. A primeira igreja no local foi construída pelo imperador romano Constantino I o Grande, por volta de 326 a.C., e deveria abrigar seu próprio local de sepultamento. A mãe de Constantino I, Helena, foi enviada para encontrar a localização exata do túmulo de Jesus, que morreu 3 séculos antes, com a ajuda de um bispo chamado Isúbios, e ela acredita que encontrou. Nesse local, a mãe do imperador Constantino estabeleceu a Igreja do Santo Crepúsculo, que recebeu várias renovações, impulsionada por séculos de cruzadas promovidas pela Santa Igreja. A torre do sino da igreja desmoronou em 1545. Depois disso, os frades franciscanos concluíram suas próprias reformas na igreja muito negligenciada. Isso incluiu uma das primeiras limpezas do santuário, o sepulcro que abriga o corpo de Jesus. Os monges franciscanos então selam a entrada em 1555 para preservar o local e evitar que os peregrinos ansiosos tocassem na rocha onde o corpo de Jesus estava sentado. Os monges instalaram uma laje de mármore sobre a entrada de calcário. Por séculos, o local permaneceu fechado. Os arqueólogos queriam escavar ainda mais no sepulcro, para ver se havia alguma prova arqueológica de que o corpo de Jesus realmente esteve alguma vez lá. A restauração moderna da sepultura da Igreja do Santo Sepulcro estava vários séculos atrasada, mas implementar reformas nessa igreja, a mais importante dos locais sagrados para os cristãos, foi notoriamente difícil. Parte da dificuldade decorre do fato de que 3 grandes denominações cristãs, a Católica Romana, a Apostólica Armênia e a ortodoxa grega, compartilham a custódia da igreja e nem sempre concordam uma com a outra. Por exemplo, um debate que durou 2 séculos e meio sobre a remoção ou não de uma escada de cedro vinda do Líbano, que ficava acima da entrada da igreja. O objeto foi efetivamente apelidado de escada imóvel e ainda está lá até hoje. Diferenças à parte, um padre decidiu que era hora de uma limpeza. Mal sabiam eles do que acabariam por testemunhar. Em 1947, durante o domínio colonial britânico, andaimes de ferro foram colocados em torno do estilo otomano de forma a evitar que ele desmoronasse no chão. Então, veio um projeto de 2016 para ajudar a preservar esse local tradicional do túmulo de Jesus. Realizado por uma equipe de cientistas da Universidade de Atenas, essa restauração incluiria também uma escavação arqueológica do túmulo de Jesus, esperando que ela possa revelar seu conteúdo mais íntimo. O crescente campo da arqueologia bíblica visa revelar a verdade histórica, ou, inversamente, refutá-la, de eventos em lugares descritos na Bíblia. Esse era exatamente o plano da escavação de 2016. A tecnologia moderna forneceria acesso sem precedentes a informações que provocaram os entusiastas da Bíblia por toda uma vida. A principal questão que os cientistas procuravam responder era se a atual tumba na Igreja do Santo Sepulcro realmente era o local de descanso final de Jesus. Séculos de guerras e desastres naturais fizeram cientistas altamente desconfiados de que esse local realmente era o túmulo de Jesus. Algumas décadas após a sua morte, Jerusalém foi completamente destruída e arrasada. Isso aconteceu em 70 d.C., durante a Primeira Guerra Judaica Romana. Para complicar ainda mais as coisas, apesar do que está escrito, há apenas evidências físicas de 2 crucificações realizadas pelos romanos durante o tempo de Jesus. Um foi encontrado perto de Jerusalém em 1968,
o outro na Itália, em 2018. Além disso, a história conhecida das igrejas tornava improvável que o sepulcro permanecesse no mesmo local. Afinal, ela havia sido destruída ou alterada por séculos de conquistadores sucessivos. Agora o plano era remover o mofo e os danos causados pela água para reforçar o exterior da tumba, que estava começando a desmoronar, e, finalmente, escavar o túmulo de Jesus. Escavações mais recentes em torno desse local deram-lhes esperança de que poderiam encontrar algo enorme. A partir de escavações realizadas na igreja durante a década de 1970, os pesquisadores conseguiram determinar que a estrutura abafada do local foi construída de forma a encobrir a religião dominante que veio antes do cristianismo. O local que Helena e seu Frei declararam ser a tumba de Jesus foi primeiro um templo para os deuses romanos, Júpiter ou Vênus, construído pelo imperador Adriano, séculos antes do reinado de Constantino. O líder da escavação nos anos 70, um padre franciscano e também um arqueólogo chamado Virgílio Caneorri Corbal, supôs que o centro da igreja estaria aproximadamente no mesmo lugar que estava durante o templo construído na época de Adriano. Isso significava que a localização não teria mudado desde o segundo século antes de Cristo. A hipótese de Corbo foi muito contestada, mas felizmente mais evidências surgiram para apoiar ainda mais a afirmação de que esse era de fato o local do túmulo de Jesus. Escavações adicionais realizadas durante o século XX revelaram buracos nos terrenos embaixo da Igreja do Santo Sepulcro. Isso incluiu vários túmulos de pedra e uma antiga pedreira de calcário, que se acredita serem os restos da primeira igreja de Constantino do ano de 326. Esses achados lançam uma luz importante sobre a localização atual do túmulo de Jesus. Outra questão-chave questiona se o local existente estaria ou não dentro dos muros de Jerusalém durante o tempo da morte de Jesus. A Bíblia nos diz que ele foi enterrado fora dos muros da cidade, mas a igreja e o túmulo atuais ficam dentro dos muros da cidade velha de Jerusalém. Mas mais descobertas provaram que a igreja teria ficado fora da cidade durante o tempo imediatamente após a morte de Jesus, e as paredes se expandiram depois de tanto tempo. Muito estava se alinhando. Essas descobertas mais recentes, que foram feitas dentro e ao redor da igreja, foram consideradas quando os monges do Santo Sepulcro da Ressurreição tomaram a decisão de permitir que a equipe de Atenas iniciasse o trabalho de restauração. Com a promessa da equipe de que a estrutura existente não seria abalada, a aprovação foi dada e uma data para o trabalho começar foi definida. Essa foi uma oportunidade única na vida de ver o interior da tumba de Jesus. A equipe levou 10 meses para concluir as restaurações no exterior da câmara. Com muito cuidado, eles removeram manualmente o mofo e os danos causados pela água. E também introduziram parafusos modernos para fortalecer as paredes e as fundações. Isso garantiu que a estrutura fosse sólida por pelo menos mais alguns séculos, mas a equipe de pesquisadores guardou a melhor parte do projeto para o final. Lembra da laje de mármore que os monges franciscanos colocaram sobre a câmara funerária para evitar que ela fosse exposta a milhões de peregrinos? A equipe estava prestes a removê-la pela primeira vez, desde que foi colocada lá, em meados do século XVI. Foi um momento de descoberta que os cientistas e os monges esperaram durante toda a sua vida. Nos dias 25 e 26 de outubro de 2016, a equipe trabalhou na Igreja do Santo Sepulcro por 60 horas seguidas, para remover a laje de mármore com cuidado redobrado para não danificar nenhuma parte da câmara funerária circundante. Quando finalmente a laje foi levantada, a equipe viu algo que não esperava. Debaixo da mármore havia várias camadas de sujeira e detritos que se acumularam por literalmente milhares de anos. Muito possivelmente foi a primeira vez que os humanos puseram os olhos na parte mais profunda da câmara funerária. Depois de horas cavando, peneirando e removendo os detritos, eles fizeram uma nova descoberta chocante. Os cientistas não tinham ideia de que havia uma outra laje de mármore abaixo daquela, colocada pelos monges franciscanos em 1555. Foi uma completa surpresa. Enquanto a primeira camada de mármore era de um branco leitoso, a segunda era cinza, um sinal de sua idade extraordinária.
Na superfície do mármore cinza, a equipe avistou algo que eles não podiam acreditar. Havia uma bela cruz gravada no centro da pedra. Essa segunda placa de mármore, escondida por muito tempo, era um mistério tão grande que colocou os historiadores em um frenesi em busca de respostas. Alguns especularam que a cruz foi colocada lá durante o tempo das Cruzadas, como uma marca duradoura de uma de suas conquistas da Cidade Santa. Alguns pensaram que uma rachadura em sua superfície poderia ter sido o resultado de um ataque de conquistadores árabes antes mesmo das Cruzadas, por volta de 1009. Ainda outros sugeriram que poderia ser ainda mais antigo. Apesar da infinidade de teorias, havia uma coisa que a equipe concordava: o mármore recém-descoberto tinha que ser pelo menos tão antigo quanto a parede que o cercava, o que faria com que tivesse no mínimo 500 anos. Mas será que havia alguma maneira de verificar quantos anos tinha? Os dados verdadeiros da tumba recém-explorada só puderam ser verificados após uma longa análise científica. Com apenas 2 dias de trabalho, a equipe coletou o maior número possível de amostras de rochas das profundezas da câmara funerária. As amostras foram então enviadas para um laboratório para serem datadas, o que levaria pelo menos 1 ano antes de sair algum resultado. O arqueólogo Martin Beidel completou um estudo inovador sobre a área da igreja que está ao redor da câmara. Ele usou imagens térmicas e muitas câmeras robóticas para ajudar a construir modelos virtuais dos santuários que poderiam ter sido construídos sobre a tumba. A partir de sua pesquisa, ele sentiu que havia a possibilidade de que a localização atual pudesse ter sido inalterada desde a época de Constantino, mas isso ainda não havia sido comprovado. A equipe de escavação de 2016 utilizou um processo chamado luminescência óptica estimulada, ou OSL, que serve para determinar quando o material que foi coletado foi exposto à luz pela última vez. Isso forneceria uma evidência científica para prover os dados exatos da câmara. Após quase 1 ano, os resultados foram divulgados. Apesar de evidências anteriores ligando a câmara ao período dos romanos antes de se tornarem cristãos, testes mais recentes provaram que a capa de laje oculta foi exposta pela última vez durante o século IV. Esse foi o mesmo período em que a primeira igreja do Santo Sepulcro foi construída por Constantino. Havia mais descobertas que poderiam fornecer um registro arqueológico convincente em toda a profundidade da câmara. A análise da argamassa retirada da parede sul do túmulo corroborou com a datação da laje e da cobertura de mármore. Para a equipe de Atenas e os monges que tiveram a oportunidade de supervisionar a obra, foi uma notícia positivamente eletrizante. Com a restauração concluída, é improvável que as lajes de mármore e a câmara funerária sejam abertas novamente em um futuro próximo. Os resultados da escavação revelaram novos fatos que mudarão para sempre a forma como as pessoas em todo o mundo olham para o local mais sagrado do cristianismo. As ondas foram sentidas em toda parte. Mesmo alguns dos maiores críticos da arqueologia da autenticidade do local do túmulo de Jesus mudaram de opinião em relação às recentes descobertas. O famoso arqueólogo israelense Dan Barrat, que questionou a veracidade de Corbo, afirmou que a igreja esteve mais ou menos no mesmo local em que foi construída, há quase 2000 anos. E ele disse que agora não há razão para duvidar da veracidade do local. Embora não possa haver provas concretas para confirmar que o corpo de Jesus foi realmente enterrado diretamente sobre a câmara existente, nós realmente não temos motivos para rejeitar a autenticidade do local, Barrat disse. Certamente, não há outros lugares que podem fazer uma reivindicação tão fortemente. Embora o mundo protestante e muitos arqueólogos acreditem que o local real do túmulo de Jesus está fora da Cidade Velha, em um lugar chamado Jardim da Tumba, as descobertas das escavações de 2016 convenceram mais do que alguns especialistas. Sem dúvida, arqueólogos e buscadores da verdade histórica continuarão a fazer descobertas inovadoras que revelarão novas verdades sobre a história real por trás das histórias da Bíblia. Mas para os verdadeiros crentes, achados como feito pela equipe de Atenas são inquestionáveis.
Uma viagem a Jerusalém é a prova mais do que suficiente. Entrando na cidade pela primeira vez, não é difícil ser oprimido pelas questões da história. Uma vez dentro da cidade velha, os visitantes verão inúmeros peregrinos regozijando-se, chorando, abençoando os seus filhos e experimentando sua própria forma de epifanias religiosas. Para eles, a autenticidade do lugar é inabalável e as respostas que buscam estão simplesmente em sua fé. E essa foi a nossa história sensacional de hoje. Você acha que os arqueólogos realmente acharam um lugar de repouso final de Jesus? Deixe os seus comentários aqui abaixo, gostamos muito de ler todos eles. Obrigado por assistir, um forte abraço e nos vemos na nossa próxima história, aqui no Histórias Sensacionais.